No nosso último encontro, nós vimos como escrevemos uma equação de onda para o átomo de hidrogênio. E eu queria retornar e comentar uma característica da função radial que eu acabei não comentando no nosso último encontro. É o seguinte, a gente sabe, então, que a função de onda ela é constituída pelo produto da parte de R, da parte de θ e da parte de φ. E aqui, eu estou colocando novamente a parte de R. Eu queria chamar a atenção para uma característica que é bastante interessante, que é a seguinte, olha. Bom, primeiro, que a função R, ela pode assumir valores positivos e valores negativos, né? Você veja, por exemplo, aqui é a função R, né, a parte de radial, que aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Então, a função R, ela também expressa os nós, que é justamente quando a função ela troca de sinal. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Significa que aqui eu tenho um nó, ok? Ó, a quantidade de nós é de E menos L menos 1. Então, se nós temos aqui o 2S, o N é 2, o L é 0. Então, vai ser 2 menos 0 menos 1, vai dar 1. Eu tenho apenas um nó, ok? Que é o lugar, né, a região aqui, o ponto, nesse caso, em que a probabilidade de você encontrar um elétron é nula. Mas o que eu queria chamar a atenção, que faltou comentar no nosso encontro anterior, é que, veja, o R, ele vai aparecer aqui e vai ter a dependência aqui. Tá bom? Na verdade, é esse polinômio aqui que ele deve zerar para que você encontre o nó, que a função de onda é o produto da parte de R e de θ e φ. Se a parte de R ela zera, a função de onda também vai zerar. Tá? O que é que zera? É a parte polinomial. Inclusive, na aula anterior, acho que foi para a função 3S, nós determinamos os dois nós, se vocês se lembram. Um aqui, né, e o outro aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é para esse termo aqui, olha. Veja, se esse termo, esse R, elevado a L, se o L ele for zero, a função ela não vai ser nula quando o R for zero. O que é essa função que está... Essa função, ela é justamente o comportamento dessa função, em que o polinômio de Laguerre aqui é para um S. Então, essas funções que estão aqui, elas nada mais são do que essa função graficada. Tudo bem? Agora, veja o seguinte, que quando o R for zero, sendo L zero também, a função de onda vai ser finita. Eu estou falando do quê? Eu estou falando desse caso aqui, por exemplo, olha, aqui o L, ele é zero. O que acontece com o R, zero? Olha a função radial aqui. Ela é finita. A função de onda, ela vai ser também finita aqui. Isso significa que existe uma densidade de probabilidade de você encontrar o elétron no núcleo. Agora, se o L ele for diferente de zero, vamos supor que o L ele é 1. Se o L é 1, a gente está falando do orbital P, por exemplo. Não é isso? L1 é P. Tá? Se o L for 1, o que vai acontecer quando o R for 0? Vai ser 0 elevado a 1, vai ser 0. E tudo isso aqui vai ser 0. E a função de onda vai ser 0 também. Então, perceba que existe uma diferença crucial quando o L ele é igual a 0 ou quando o L ele é diferente de zeros, quando ele é 1, 2, 3 e assim por diante. Ok? Quando o L for 0, essa função ela não vai desaparecer em R0, que é aqui, um S. Olha o 2S também, ó.
em R0, o 2S tem um valor finito. A mesma coisa em 3S tem um valor finito. Agora, se o L for diferente de zero, por exemplo, for 1, e o N for 2, então estamos falando do orbital 2P. Ó, se isso aqui é 1, em R0, esse termo vai ficar zero e tudo vai zerar. Aí você olha aqui, olha, ele fica zero. A mesma coisa ocorre com o 3P, ok? A mesma coisa ocorre com o 3D. Então, o nível S, ok? Ele é o único que você tem a densidade de probabilidade de encontrar a partícula no núcleo, ok? Enquanto que para outros valores de L, de probabilidade de encontrar a partícula no núcleo é nula. Um parâmetro que é importante para a gente é o momento angular, ok? Então, se vocês se lembram do que nós vimos com os harmônicos esféricos, os harmônicos esféricos, eles eram uma autofunção do operador L quadrado, ok? Mas não do operador momento angular, e sim do momento angular ao quadrado. As funções do átomo de hidrogênio, elas também são autofunções do operador L quadrado. Então, se você quiser determinar o momento angular, você tem que pegar este alto valor e tirar a raiz quadrada. Tá? Então, assim, o alto valor para a energia do átomo de hidrogênio é aquela expressão que a gente havia visto, que depende de n ao quadrado. O alto valor com relação ao operador momento angular ao quadrado é L mais 1, multiplicado por H cortado ao quadrado. Então, se você faz essa continha aqui, se você sabe, por exemplo, olha, o estado do meu sistema é N igual a 2, L igual a 1. Então, qual que é o momento angular ao quadrado? O momento angular ao quadrado vai ser o alto valor. Vai ser 1 que multiplica 1 mais 1. Então, vai ser 1 vezes 2 que multiplica esse termo. Então, vai ser 2H cortado ao quadrado. E 2H cortado ao quadrado, ele é o quê? Ele é o momento angular ao quadrado. Então, se você quiser conhecer o momento angular, aí você tira a raiz quadrada. Ok? E aí você vai encontrar o momento angular desejado. E um outro parâmetro importante é a componente z do momento angular. A função de onda do átomo de hidrogênio também é uma autofunção do operador componente z do momento angular. Ok? E qual que é o alto valor? O alto valor é mh cortado. Então, o que acontece? Nós temos o estado do átomo de hidrogênio, ele depende de 3 números quânticos. N, L e ML, além do spin que vamos ver em seguida. Perfeito. O N está associado à energia. O L permite você calcular o momento angular. Ok? Então, você vai calcular por essa expressão e tirar a raiz quadrada, porque só essa expressão aqui, na verdade, é o quê? É alto valor do operador momento angular ao quadrado. E, por outro lado, com o M, você consegue obter o componente Z do momento angular. Tá? Então, vamos lá. Dito isso, eu vou aqui. Estime a densidade de probabilidade do elétron no núcleo para o estado com N igual a 1, L igual a 0 e M igual a 0. Ok? Bom, nós já vimos que a função de onda para o átomo de hidrogênio, para esse estado, ou seja, para a função de onda psi 1, 0, 0, a função ela é 1 sobre A0 ao cubo, π, elevado a meio,
ok? E menos R sobre A0, tá? A0 é o raio de Bohr. E a gente quer calcular a densidade de probabilidade, ok? Como que é a densidade de probabilidade? A densidade de probabilidade, ela é o quê? É o quadrado do módulo da função de onda, ok? Que é, lembra que se você multiplica pelo elemento aqui de volume, você tem a densidade. Desculpa, você tem a probabilidade. Então, aqui o que você tem é a densidade de probabilidade, que é o que o problema está te pedindo, tá? E é o que a gente vai calcular. Isso daí, como que é calculado? Complexo conjugado da função de onda. Só que eu quero quando? Quando é o elétron no núcleo. O que significa o elétron no núcleo? Significa que o R, no ponto, né? Em que ponto? Aquele em que o R é zero. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre A0 ao cubo, π. Então, se o R aqui é zero, vai ser E elevado a zero. Então, vai dar 1. Ok? Aqui, como a nossa função é real, o complexo conjugado não vai fazer nenhuma diferença. Então, você vai ter isto daqui. Multiplicado por ele mesmo. Porque o R é zero. E o resultado vai ser, então, 1 sobre A0 ao cubo de π. Ok? Se nós utilizarmos o valor de A0, que é 0,529 angstrom, ok? E substituirmos, a gente vai encontrar o valor de 2,15 vezes 10 a menos 3, ok? Isso daqui, picometros a menos 3, ok? Por quê? Porque isso aqui é uma densidade de probabilidade. Então, para você encontrar, por exemplo, a probabilidade, você tem que especificar o elemento de volume, que aí vai ser a dimensão de metro ao cubo, porque a probabilidade ela é adimensional. Então, essa daqui, peraí, 10 a menos 3? Não. É 10 a menos 6, tá bom? Então, essa é a densidade de probabilidade do elétron no núcleo, ok? Para o nível 100, né? Lembre-se, quando o L ele for zero, ou seja, a gente estiver falando do estado S, então existe sim uma densidade de probabilidade no núcleo, tá? Que é para quando R é igual a zero, tá? Ok. Gente, então vamos lá, olha. Vamos tentar resolver esse exercício aqui, tá? Veja, o único elétron em um certo estado excitado do hélio, né? Então, ó, é do íon, né? Hélio portanto, ele é um hidrogenoide, que é mais um mais, não pode ser 2, tá? Hélio mais. Z igual a 2 é descrito pela função de onda. Então, aqui, olha, ele está te dando a parte radial. Você se lembra que o polinômio de Laguerre, ele depende do N e do L, ok? E o harmônico esférico, que é a parte angular, dependente de θ e de φ, depende do L e do ML, tá certo? Determine a energia, o momento angular e o componente Z do momento angular, que foi o que a gente acabou de ver, tá?
Então, o que você tem que saber aqui é quando você olhar uma função como essa, é claro que aqui ela não está na forma expandida, né? Porque você não precisa da forma expandida para resolver uma questão como essa daqui. Você só precisa identificar os números quânticos. E lembre-se que batendo o olho na forma expandida da função de onda, a gente consegue extrair os números quânticos dela, tá bom? Então, aqui eu sei que esse R está associado ao N3 e ao L2. Então, o N é igual a 3 e o L é igual a 2, tá bom? Aqui o harmônico esférico. O harmônico esférico, ele depende de L e de M. O L está aqui. E o ML, ok? Ele é menos 1. Tá? Com esses três números quânticos, é que você vai determinar a energia, porque a energia depende de N, o momento angular, que ele depende de L, e o componente Z do momento angular, que depende do ML. Tá? A expressão, então, para a energia, nós vimos que é menos, olha lá, Z ao quadrado, que é o número atômico, E, que é a carga do elétron, a quarta potência, e a massa reduzida. Massa reduzida do elétron e do próton, ok? E a gente, quase sempre, se o trabalho não exige grande precisão, nós substituímos a massa reduzida do sistema pela massa do elétron, porque elas são muito parecidas, tá bom? Então, aqui eu tenho 8, a permissividade ao quadrado, H ao quadrado, N ao quadrado. É isto, tá bom? Então, substituindo, a energia vai ser igual a menos, né? Todos os estados ligados são negativos, ok? Então, vai ser 2 ao quadrado, porque o número atômico do hélio é 2. A carga do elétron, nós vimos, é 1,602 vezes 10 a menos 19, ok? Coulomb, isso aqui é a quarta potência, e nós vamos utilizar a massa do elétron, tá bom? 9,109 vezes 10 a menos 31 quilograma, ok? Isso aqui, então, nós vamos dividir por 8 vezes. Agora, a permissividade, que é 8,854 vezes 10 a menos 12, Coulomb ao quadrado, Joule menos 1, metro menos 1. Ok? E tudo isso ao quadrado também. Tá? Multiplicado, então, pela constante de Planck ao quadrado. Esses cálculos é bom que você repita, para você ir se familiarizando, que às vezes, dependendo da tua calculadora, você vai ter que trabalhar com os expoentes separados. Ok? E, finalmente, vai multiplicar pelo número quântico ao quadrado, que é o 3. Então, aqui por 9. Ok? Aqui, a gente vai ter que multiplicar por um fator unitário, né, que 1 joule é 1 quilograma metro quadrado, segundo a menos 2. E quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 9, 6,
7,6 vezes 10 a menos 19 joule. Ok? Bom, e depois, momento angular. Nós sabemos que o momento angular ao quadrado é igual a L mais 1, H cortado, ao quadrado. Ok? Então, o L, ele vai ser a raiz quadrada. De L mais 1, H cortado. Nesse caso, o L é 2, então vai ficar 2 mais 1, 3, 2 vezes 3, 6. Então vai ser raiz de 6, H cortado. E, finalmente, o LZ. O LZ é mH cortado. Se o teu M é menos 1, então é menos H cortado. Vamos lá. Esse daqui é um problema que nos interessa bastante. Okay? Por quê? Porque se trata da interação da radiação eletromagnética com a matéria. Isso foi importante na partícula na caixa, no oscilador, né, no movimento rotacional bidimensional, tridimensional, e, por certo, também é importante aqui. Então, o que acontece? A gente tem o hélio 2+. Gente, o hélio 2+, ele é um hidrogenoide, né? Por quê? O hélio, o átomo de hélio, ele tem 3 elétrons. Se é 2+, ele foi duplamente ionizado, então ele tem apenas um elétron, é isoeletrônico ao hidrogênio, então ele é um hidrogenoide, tá bom? E a gente quer saber qual que é o comprimento de luz que vai ser emitido por um íon, né, de lítio 2+, excitado, à medida que o elétron passa de um estado N igual a 4 para o estado N igual a 2. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, né? Vamos colocar o nível, aqui, energia, tá? A gente tem aqui o N igual a 2, e aqui a gente tem o N igual a 4. Ok? E, claro, existe um ΔE de energia entre esses dois níveis. Quando o elétron ele passa deste nível aqui para cá, essa energia aqui, esse ΔE, é emitido na forma de, liberada, na forma de radiação eletromagnética, ok? Que é HNU. O que o problema está querendo saber é qual que é o comprimento de luz. Então, a gente sabe que o ΔE é igual a HC sobre o comprimento de onda da luz, né? Porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda da luz. O E, o que é? O E é a energia do nível 4 menos a energia do nível 2. Isso vai ser, então, igual a HC sobre o comprimento de onda. Vamos calcular, então, o E4, tá? O E4, peraí, que eu tenho os valores aqui. Ó, vamos fazer assim. Nós vamos ter Z quadrado, ok? E a quarta, ME, que é a massa do elétron, tá? Vamos usar a massa do elétron no lugar da massa reduzida.
dividido por 8 E0 ao quadrado, H ao quadrado, e agora 4 ao quadrado, ok? Esse aqui é o alto valor da energia. Para qual nível? Esse daqui. Agora, menos, tá? Só que como aqui tem outro, aqui vai ser um outro menos, eu vou colocar mais. Então, vai ficar Z ao quadrado, E à quarta, ME, massa do elétron, 8, permissividade, H ao quadrado, e agora é 2. E isso aqui vai ser igual a HC sobre comprimento de onda, tá? Então, vou passar isso daqui para cá. Então, a gente vai ter assim, que Z ao quadrado, E à quarta, ME, dividido por 8, E0 ao quadrado, H ao quadrado, que multiplica 1 sobre 4 menos 1 sobre 16. Isso vai ser igual a H, velocidade da luz, comprimento de onda. Portanto, o comprimento de onda vai ser igual a HC dividido. Foi o seguinte, esse daqui, ó, eu vou passar para cá já, para ficar ao cubo. Ok? Dividido por Z. O nosso Z, ele vai ser 3. Ok? A massa do elétron. Oh, desculpa, a carga do elétron. A massa do elétron. E0 ao quadrado. H ao quadrado. 1 sobre 4 menos 1 sobre 16. Ok? E quando você fizer esse cálculo, não deixe de fazer depois, ok? Você vai encontrar o valor de 54,0 nanômetros. Ou seja, quando o elétron ele sofre um processo de de-excitação, ele vai liberar a diferença de energia exata entre esses dois níveis, ok? Na forma de radiação eletromagnética. Qual o comprimento de onda? Este daqui, ok? Precisava comentar uma coisa com vocês. Quando o M ele é diferente de zero, função de onda, que ela depende de R, θ e φ, como R, θ e φ. Se você se lembra, a parte de φ era 1 sobre raiz de 2π e IMφ. Não é isso? Então, se o teu M ele for diferente de zero, a parte de φ vai ser complexa. E a função de onda como um todo vai ser complexa. Ok? Aquela tabela que nós vimos das funções de onda, todas as funções para as quais o M era diferente de zero eram funções complexas. Ok? O químico prefere trabalhar com funções reais. Então, como que isso é feito? Antes, eu precisaria explicar que qualquer combinação linear de autofunções de um nível energético
degenerado, ok? É também uma autofunção do Hamiltoniano com o mesmo autovalor. Então, vamos imaginar o seguinte, olha, eu tenho uma função que ela é a função A. Isso é uma função, hein? Uma função. E tenho uma outra que ela é uma função B. E essas duas funções são degeneradas, ou seja, se eu aplico o Hamiltoniano aqui, eu vou ter um autovalor A e a própria função. E se eu aplico o Hamiltoniano aqui, na função B, eu vou ter o mesmo autovalor e a função. Isso significa o quê? Que as duas funções, as funções A e B, são funções degeneradas. Eu poderia estar usando, claro, psi e φ, tá bom? A questão é, e se eu pego e faço uma combinação? Eu faço uma combinação C de A mais D de B. Será que essa combinação, estou pondo C e D porque é uma combinação qualquer, é uma combinação linear, poderia ser 1 e 1 aqui, tá bom? Será que essa combinação aqui, ela é uma autofunção do operador hamiltoniano? E será que o autovalor é o mesmo? Vamos ver. Então é o seguinte, quando você aplica o hamiltoniano, esse C é uma constante, não vai sofrer o efeito do hamiltoniano. O hamiltoniano aplicado sobre A vai dar o quê? O hamiltoniano aplicado sobre A vai dar isso daqui. Então, quando eu pego esse hamiltoniano e aplico aqui, isso vai dar C, A, razão. Mas, agora eu vou pegar o hamiltoniano e vou aplicar aqui. O D não vai sentir o efeito do hamiltoniano, porque é uma constante. Quando o hamiltoniano ele é aplicado na função B, vai me dar A e B. Então, isso daqui aplicado nesse termo vai dar D, A e B. E isso aqui vai ser igual a esse termo. A, CA mais DB. Aqui eu isolo o A e tenho o Azinho, né? CA mais DB é igual a A que multiplica CA mais DB. Ou seja, isto daqui é realmente verdadeiro. Qualquer combinação linear, essa é uma combinação linear, de autofunções, A é uma autofunção de hamiltoniano e B é uma autofunção do hamiltoniano, de um nível energético degenerado, ok? Então, o que acontece? Essa combinação linear, ela é uma autofunção do hamiltoniano e exibe o mesmo autovalor. Tá bom? Bom, por que isso é importante? Pelo seguinte, essa função aqui, olha, ela é a função 2p menos 1. Ou seja, o n é 2, o l é 1 e o m é menos 1. Portanto, olha lá, a função de onda ela é complexa. Ok? E esta daqui, ela também é complexa. Eu vou pegar uma outra função aqui, que é φ, e vou combinar a 2p menos 1 com a 2p1. Ou seja, esta e esta. Tá bom? Aqui eu vou colocar um outro fator, que é um fator de normalização. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou combinando essas duas funções. Mas não são duas
funções quaisquer. Elas são autofunções do Hamiltoniano. E ela tem o mesmo alto valor de energia? Ou seja, essa função e essa daqui, elas são degeneradas? Sim. Por que elas são degeneradas? Porque a energia depende só de n. E tanto essa função como essa daqui têm o mesmo valor de n. Então, veja que é justamente o caso que nós vimos anteriormente. Nós estamos combinando duas autofunções degeneradas do operador hamiltoniano. O que eu devo esperar? Que essa função resultante, ela também é uma autofunção do operador hamiltoniano e ela tem o mesmo alto valor. Ou seja, essa combinação, ela vai estará associada a ela o mesmo alto valor que a esta e que a esta, porque elas são degeneradas. E combinação de duas autofunções degeneradas vai resultar numa outra autofunção que vai ter o mesmo alto valor dessas funções aqui. Ok? Beleza. Dito isso, vamos ver o que acontece. Eu vou explicitar, então, vou pegar esta função, vai ser 1 sobre raiz de 2, que vai multiplicar agora. Vamos lá. 2p menos 1. Então, é esse termo aqui. É 1, 8π elevado a meio, z sobre a, ok? R, e menos zr sobre 2a, seno de θ e φ. Mais, agora, a 2p1. Ah, peraí, que eu coloquei, aqui tem tempo menos aqui, que eu estou pegando a 2p menos 1, tá bom? A diferença de uma e da outra é o sinalzinho do menos aqui, tá? Então, vai ser, agora eu vou pegar esta, vai ser 1 sobre 8π elevado a meio, z sobre a elevado a 5 meios, r, e menos z, r sobre 2a, seno de θ, e φ. Tá bom? E aqui, eu peço que você se lembre da relação trigonométrica de Euler, que dizia o quê? E elevado a φ é o quê? É cosseno de φ mais I seno de φ. E E elevado a menos φ é igual a cosseno de φ menos I seno de φ. Tá bom? E vou substituir agora este termo aqui, aqui. Ok? E este termo aqui, aqui. Então, vai ficar assim. Φ vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, ok? Que multiplica 1 sobre 8 π elevado a meio, c sobre a, 5 meios, r, e menos zr sobre 2a, seno de θ. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por cosseno de φ
menos I seno de φ. Continua aqui agora. Mais 1 sobre 8 π elevado a meio, Z sobre A, 5 meios, R, E menos ZR, sobre 2A, seno de θ. E agora, no lugar desse fulaninho, este daqui. Cosseno de φ menos I seno de φ. Gente, o que acontece? Opa, espera um pouquinho. Aqui é mais, né? Ó, mais. É mais. Então, o que acontece? Aqui eu tenho menos I seno. Tudo isto daqui vai multiplicar o menos I seno. E tudo isso daqui, que é igual a tudo isso daqui, vai multiplicar o mais I seno. Então, isto daqui e isso daqui vão ser cancelados. Ok? E você vai ter este fulaninho aqui, que é igual a este. Ó, seno de θ, cosseno de φ. Seno de θ, cosseno de φ. Então, vai dar o quê? Este mais ele mesmo vai dar 2 vezes. Então, vou fazer assim, ó, vou colocar 2, que é este fulano, mais esse daqui, que é o mesmo, raiz de 2, ok? E agora, ele vai ficar assim, ó. Ele vai multiplicar por 1 sobre 8π meio, Z sobre A elevado a 5 meios, ok? R, só que eu vou colocar primeiro esse termo aqui, ó, E menos ZR sobre 2A. Agora eu vou colocar o R, esse R, ok, aqui, seno de θ, cosseno de φ, ok? Então, o que nós fizemos? Nós combinamos esta função e esta daqui, ou seja, a função hidrogenoide 2p é menos 1 e o 2p 1. Esta daqui, ela era complexa, essa aqui também, só que a somatória, ela é real, ok? Ela é real. E qual que é o alto valor dessa função de onda aqui? É o mesmo dessa e dessa. Porque nós fizemos o quê? Combinamos duas autofunções que são degeneradas, tá bom? E conseguimos uma função real, que é a autofunção e tem o mesmo alto valor. E aqui, o que você reconhece? Se você lembrar do cálculo, o que é R seno de θ cosseno de φ? É justamente a correspondência da coordenada cartesiana em coordenadas esféricas polares. Então, isso aqui equivale ao x. Portanto, essa combinação, essa sim é o 2px. Ok? Então, você combinando esse com esse, você vai ter o px. E se você fizer a seguinte combinação, 1 sobre I raiz de 2, 2p1 menos 2p menos 1, você vai encontrar o 2py. Por quê? Porque quando você montar isso daqui, você vai encontrar, em vez de encontrar R seno de θ cosseno de φ, você vai encontrar R
seno de θ, seno de φ. E isso daqui é y. Entenderam? Então, essa combinação é o 2px. Essa combinação é o 2py. E este termo aqui, essa função aqui, sem combinação nenhuma, é o 2pz. Por quê? Em coordenadas esféricas polares, z é r cosseno de θ, que é o cosseno de θ que aparece aqui, e o r que aparece aqui. Ok? Então, as funções de onda, nós montamos pelo produto, da parte de r, θ e de φ. Só que se o m ele for diferente de zero, a função de onda ela é complexa, ok? Nós preferimos usar funções reais. Como que nós obtemos essas funções reais? Nós combinamos as duas funções complexas, ok? E podemos combinar? Sim, podemos. Por quê? Porque uma combinação de duas autofunções degeneradas do Hamiltoniano também vai seguir sendo uma autofunção e vai resultar no mesmo autovalor, ok? Então, se nós fizermos as combinações apropriadas, então, nesse caso é uma soma e nesse caso uma diferença, você vai obter o px e o py. Aqui você nem precisa para obter o pz, porque essa função já é real. O m aqui é igual a zero. Ó, o mzinho é igual a zero. Tá bom? Isso vai valer para os orbitais d também, só que são outras combinações, claro. Ok? E assim por diante. Tá? Então, as funções reais são obtidas pela combinação de autofunções complexas. Tá? Um outro exercício típico para esses problemas é calcular a probabilidade de a gente encontrar o elétron em uma região do espaço. Ok? Nós já fizemos, no início do curso, a normalização de uma função do átomo de hidrogênio. Nós só trabalhamos matematicamente. Naquele momento, a gente nem sabia que era uma função do átomo de hidrogênio. Era um problema que pedia para você normalizar a função que era E elevado a menos R sobre A. Ok? Bem no início do curso, a gente viu como normalizar essa função. Olha, como que nós fizemos? Nós introduzimos um parâmetro aqui de normalização e aplicamos a condição de normalização, que é qual? A integral em todo o espaço, né, de π quadrado π de tal é igual a 1. Aí adaptamos para o nosso problema. Tudo bem, é integral em todo espaço. Qual que é todo espaço do átomo? É um espaço tridimensional, então uma integral tripla. Então é de 0 a infinito, já vimos isso, de 0 a π, θ, e de 0 a 2π, φ. Função de onda complexo conjugado, ok? N, E menos R sobre A, ok? Depois, a própria função de novo, E menos R sobre A. E agora, o elemento de integração para esse problema, que é R quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. E isso aqui é igual a 1, ok? Nós resolvemos isso daqui e encontramos que o n era igual a 1 sobre a zero ao cubo, multiplicado por π, e tudo isso elevado. Portanto, a função de onda é, na verdade, a 0π, ok? E E menos R sobre a zero. Tá bom? Beleza. Agora o que nós queremos fazer é o inverso. É com a função de onda saber qual que é
a probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada região do espaço. É claro que se eu pegar esta função aqui e colocar, substituir aqui e aqui, o resultado vai dar 1, claro. Mas agora é diferente. Eu não quero saber de 0 a infinito. Eu quero saber de 0 a 2 angstrom. Então, o que nós vamos fazer? A probabilidade vai ser a integral de 0 a 2 angstrom, ok? Em todo espaço angular. Então, é de 0 a π, de 0 a 2π, em θ e em φ. Aí, função de onda, agora é função de onda, ela já está normalizada. 1, ok? E menos R elevado a 0, complexo conjugado. Função é real, não vai ter nenhum efeito. E menos e agora o elemento de integração. Vou igualar a 1? De jeito maneira, ok? A 1 é quando eu quero normalizar. A função já está normalizada. Então, se eu fizer esse cálculo, eu encontro a probabilidade de encontrar a partícula dentro de uma esfera de raio 2 angstrom. Dentro de uma esfera, por quê? Porque o que está limitando é o raio. O espaço angular ele é completo. Θ de 0 a π e φ de 0 a 2π. Ok? Bom, então agora você vai... esse valor é uma constante, esse também é uma constante. Então, a probabilidade ela vai ser 1 sobre a 0 ao cubo, multiplicado por π, que multiplica. Vamos lá, vamos separar as variáveis. Parte de R, 0 a 2 angstrom, R quadrado, que multiplica este por este, a base é a mesma, somos expoentes. Ok? dr. Agora, a parte de θ. E a parte de φ. Ok? A gente já viu várias vezes que esse termo aqui, ele vale 4π. Ok? Então, a probabilidade vai ser 4π. Então, ó, vou pôr aqui 4π. Esse 4 vai vir multiplicando aqui. Então, vai ser 4. O π com o π vai cancelar. A 0 ao cubo. Integral 0 a 2 R quadrado E menos 2R sobre a 0 dr. Ok? E aí você vai utilizar, então, a solução, que é a seguinte. A integral que nós vamos utilizar é essa daqui, ó, a solução. A integral de x quadrado e bx dx é igual a ebx, que multiplica x quadrado sobre b
menos 2x sobre b ao quadrado mais 2 sobre b ao cubo. Ok? Então, olha, como que vai ficar? Esse termo, a probabilidade, vai ficar 4 sobre a zero ao cubo, que multiplica, e quando a gente compara este b aqui com esse expoente, a gente vê que o nosso b ele é menos 2 sobre a zero. Ok? Então vai ficar e elevado a menos 2 a zero R. R, que multiplica, ok? R aqui ao quadrado, e como B está no denominador, então isso aqui vai ficar menos a zero sobre 2. Ok? E depois, menos, que é esse menos, o 2R. Como aqui o B está ao quadrado, o sinal vai ser positivo. Mas está no denominador, então vai ficar A zero ao quadrado dividido por 4. E o último termo, menos 2, que é esse 2. Por que menos? Porque aqui o b está ao cubo. Então vai ser a zero ao cubo dividido por 8. Tá? Isso daqui e tudo isso aqui de 0 a 2,00. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vai substituir o 2 no R aqui e depois o 0. Ok? Quando você fizer isso e utilizar o valor de A0 de 0,529, você vai encontrar que a probabilidade é de 0,981 ou 98,1%. Ok? Então, você só vai substituir aqui esse valor, o 2,00 em R, ok? E depois o A0, o valor numérico, para ter um valor numérico de probabilidade. Tá? Se você fizer o mesmo aqui, você vai encontrar no item B 0,728. Tá bom? Alguma dúvida, gente, com como a gente calcula probabilidades de encontrar a partícula em uma determinada distância do núcleo? E só para finalizar, eu queria comentar com vocês um outro conceito que é extremamente importante, que é a função de distribuição radial, ok? Olha o que eu estou querendo calcular. Eu estou querendo calcular qual que é a probabilidade de encontrar a partícula em uma camada de comprimento
infinitesimal de uma esfera. Tente imaginar o seguinte: é como se fosse duas esferas, uma dentro da outra, e a diferença do raio entre as duas é uma quantidade infinitesimal. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui é a tal da função de distribuição radial. Então, uma coisa é a função radial, a outra é a função de distribuição radial. Ok? E imagine que eu tenho esse raio aqui, ó. E eu tenho um outro que é este daqui. Então, a diferença dos dois é um dr. Vamos supor que essa distância daqui até aqui é 0,5. Daqui até aqui, ó, é 0,5. Então, eu venho, pego 0,5, ok? E tá aqui. Eu sei o quê? Que em 0,5, que é essa distância daqui, ó, de distribuição radial vale isso daqui. O que é isso? Isso é a densidade nessa camadinha tridimensional. Ou seja, é a densidade que a gente encontra entre duas esferas, ok? Que diferem uma da outra por dr. Essa vem até aqui e esse outro raio até aqui. A diferença deste para esse é dr. É uma quantidade infinitesimal. Então, é como se você viesse em cada ponto, porque você não vai obter um valor. O que você vai obter com isso é uma função. Para cada ponto distante do centro, você vai ter um valor da função de distribuição radial. Ok? Entenda que conforme você está se afastando do centro, cada vez mais a região entre as duas esferas vai ficando cada vez maior. Só que próximo do núcleo, a região compreendida entre duas esferas pequenininhas é um valor muito pequeno. Então, a densidade que vai ter ali vai ser muito pequena. Quando eu falo em probabilidade, o que a gente tem que fazer? Psi quadrado, psi e o elemento de integração. É isso, de tal. Tá? Então, a probabilidade vai ser assim. É o átomo de hidrogênio? Eu sei que é o produto de uma função de R, ok? Que depende aqui R, a parte angular. Então, isso aqui, o que é? É esse termo. Agora, eu vou pegar esse daqui. Então, vai ser R de novo e a parte angular. Ok? Só que o detal aqui é R quadrado seno de θ, dr, dθ e dφ. O que eu estou querendo? Eu estou querendo saber qual que é a função de distribuição radial. É uma função, não é um valor. Ok? Cada ponto dessa função está associado a uma região compreendida entre duas esferas. Só que essa região, ela é em todo espaço tridimensional. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar isso daqui em todo o espaço
angular, de 0 a π e de 0 a 2π. Porque o que eu estou querendo é saber a função de distribuição radial, que é uma função. Então, para cada valor de R, eu vou ter um valor para essa função de distribuição. Só que em cada ponto, eu tenho que integrar toda a densidade eletrônica que está aqui. Então, eu tenho que integrar todo o espaço angular. Então, vou fazer o seguinte, essa integral aqui só vale para o espaço angular. Então, a função de distribuição vai ser agora esse R e a integral 0 a π, 0 a 2π. Agora sim, o harmônico esférico e o elemento de integração. Opa, aqui é dφ. Ok? Só que isso daqui é o quê? É a integração do harmônico esférico em todo o seu espaço. Então, isso vale 1. Então, esse comportamento que está aqui, que é a função de distribuição radial, o que ela é? Ela é o R. Aqui é sempre real. A parte radial, R quadrado, aqui tem um dr. Então, significa o quê? Se eu pegar a função de Laguerre, né, que é a parte radial que contém a função de Laguerre, e for substituindo os valores de R aqui, R0, R1, R01, 02, 03, 04, eu vou construir essa curva aqui. Essa curva, ela vai me dar a função de distribuição radial. O que é isso? Em cada ponto, o que você vai ter é a quantidade integrada dos elétrons naquela camadinha vizinha a esse ponto, que corresponde ao raio. Nesse caso, a função ela passa por um máximo e depois diminui. Por quê? Porque eu tenho dois efeitos que estão sendo contrabalanceados. À medida que o raio vai crescendo, o volume compreendido entre as duas esferas, diferença de raio infinitesimal, o volume vai aumentando. Como ele vai aumentando, a quantidade de elétrons vai aumentando. Embora, pelo termo exponencial, ele vai diminuindo. Ok? Mas chega um ponto em que, embora o volume ele vai ficando cada vez maior, essa camada vai ficando cada vez maior, mas o valor da função de onda é muito pequeno. Então, esse termo exponencial, ele começa a dominar. Isso faz com que se observe um valor onde é mais provável você encontrar a partícula, que é este valor de máximo aqui. Entenderam? Então, aonde que é? Porque essa função de distribuição radial é justamente um S. Aonde que é o raio mais provável? Ou seja, se você levar em conta todo o espaço tridimensional da função de onda do átomo, né? Em qual raio você vai ter a maior probabilidade de encontrar o elétron? É onde justamente a função de distribuição radial ela é máxima. Aonde é o raio mais provável
da gente encontrar o elétron? É aquele em que a função de distribuição radial ela é máxima. Por quê? Porque a função de distribuição radial ela integra tudo que está no espaço angular aqui, naquele dado R. Na verdade, naquele R mais um dr. Entenderam? Entre esse R e mais dr, quanto que vale a função de distribuição? Isto. Nesse daqui, isto. Nesse daqui, isto. Então, conforme você está se distanciando do núcleo, a função de distribuição radial ela vai se alterando, até que ela passa por um máximo. A todo momento, é claro que quando você está se afastando do núcleo, o que vai ocorrer com a tua densidade eletrônica? A densidade eletrônica, se ela for comparada em relação ao raio, ela sempre vai diminuir. Só que eu não estou falando em função do raio. Eu quero sim, em cada raio, mas quero integrar todo o espaço angular. Aí sim faz sentido. Então, ela vai passar por um máximo e depois vai diminuir. Esse máximo é o raio mais provável. Então, aonde que é o raio mais provável? Que não tem nada a ver com o raio médio. É aonde essa função aqui ela é máxima. E como que eu acho aonde essa função é máxima? Eu, então, vou fazer o seguinte, eu vou testar essa função com a primeira derivada. É claro que o correto seria com a segunda, né? Mas para os nossos propósitos, porque se você faz a primeira derivada igual a zero, pode ser um ponto crítico de máximo ou de mínimo. Mas para os nossos propósitos, vamos fazer só a primeira derivada. Ó, disso daqui, em função de R, e vamos igualar a zero. Ok? Vamos ver como que funciona, ó. Tá? Calcule o raio mais provável onde se encontra o elétron que ocupa um orbital S do átomo de hidrogenoide, com o número atômico Z. Tá? Bom, então, a gente já sabe, ok? Que a função radial é dado a função de distribuição radial é dado pela função radial ao quadrado multiplicado por r quadrado. De forma que a gente precisa saber aonde que ela é máxima. Aonde ela for máxima, vai ser o raio mais provável. E para isso, a gente vai então fazer o quê? A primeira derivada da função radial. E vamos igualar a zero. Qual que é a função radial para o átomo de hidrogênio? Aí você vai ter que montar, olhar lá onde nós vimos anteriormente, ver a constante de normalização, né? E o polinômio de Laguerre. E você vai encontrar que é 2, que multiplica Z sobre a zero elevado a 3 meios e menos ZR elevado a zero. Ok? E essa aqui é a função radial da função de onda do átomo de hidrogênio. Tá? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar essa função radial ao quadrado. Então, vai ser 2 Z sobre a zero, 3 meios, de E menos ZR a zero, ok? Tudo isto daqui ao quadrado, R quadrado, e vamos igualar a zero, tá?
Então, nós vamos derivar em função de R, aqui essa função que é 4, ok? Z elevado ao cubo, ok? Porque eu já vou fazer assim, ó, 2 elevado, 3 meios elevado a 2 vai dar 3, então 3Z ao cubo, ok? E aqui também. A zero ao cubo. Ok? E agora aqui vai dar menos 2Z sobre a zero, que multiplica por R quadrado. Isso vai ser igual a zero. Tá? Bom, esse termo aqui é uma constante, não vai sofrer o efeito da derivada. Vou continuar aqui. Então vai ficar 4 Z ao cubo, a zero ao cubo. Então, aqui a gente tem a derivada do produto, não é isso? Então, vamos manter o primeiro. Ok? Vamos manter o primeiro e derivar o segundo. Ok? Mas, só que como aqui vai ter um menos depois, vamos derivar o segundo. Vai ser E menos 2, opa, 2ZR sobre a zero, ok? Que vai multiplicar, então, por 2Z sobre A zero, isso, e multiplicado por R quadrado. Tá? Então, isso tudo igual a zero. Então vai ficar assim, olha, 4 Z ao cubo dividido por A0 ao cubo. Só que veja, esse termo aqui e este daqui, né, nós vamos isolá-lo. Eu também tenho um 2 que aparece aqui, um 2 que aparece aqui. E fora isso, tem um R que aparece aqui e um R ao quadrado que aparece aqui. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar esse termo todo aqui e menos 2ZR sobre A0, 2R, multiplicar por 1, menos, e esse termo aqui, o 2 eu já pus aqui para fora, um dos R's eu pus também, vai ficar R, não, vai ficar ZR sobre A0. Isso aqui vai ser igual a zero, ok? Olha, isto daqui vai ser igual a zero quando este termo aqui for igual a zero. Então, eu ponho que 1, passo isso daqui para lá, vai ficar igual a ZR sobre a zero. Portanto, o R que torna isso daqui nulo é a zero sobre Z. Ok? Então, veja, qual que é o raio mais provável? Às vezes a gente coloca assim, ó, raio mais provável.
o raio mais provável é a 0 sobre Z. Se você está falando de um hidrogenoide, do hidrogênio, o Z é 1. Então, o raio mais provável para o orbital 1s é justamente o raio de Bohr, que é o que nós vimos aqui. Esse é um S, aqui é o raio de Bohr, né? A função de distribuição radial vai te dar aonde é mais provável encontrar o elétron. Ela é dada dessa forma aqui. Então, você simplesmente monta a função e acha o máximo. Veja que no caso aqui, ó, orbital 2s, você tem esse máximo e você tem um outro. Aqui você vai ter um nó. Ok? E o 2p? O 2p tem esse outro comportamento aqui. Tá? Entender qual que é a diferença da função de distribuição radial e da função radial. Se você quiser saber em que raio é o mais provável de encontrar a partícula, o que vai te dar é a função de distribuição radial. Porque ela leva em conta a integração em todo espaço angular. Ok? Em função de R. Tá bom?